Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas 39 minutos. Olha, a comunidade médica alagoana está acompanhando atentamente a eleição do Conselho Regional de Medicina aqui do estado de Alagoas. Temas que permeiam o exercício da profissão e a defesa da sociedade estão nas discussões em torno das propostas das duas chapas que disputam essa eleição. E a TV Mar, como sempre tem feito nas eleições mais importantes da nossa sociedade, abre espaço para entrevistar os candidatos. Hoje nós vamos entrevistar o médico pediatra Marcos Gonçalves, presidente da Sociedade de Pediatria aqui de Alagoas e representante da Chapa 2. Ele terá 15 minutos para apresentar os pontos que o diferenciam, né, do outro grupo. E a gente já tem aqui o prazer de recebê-lo. Bom dia, Marcos, seja bem-vindo. Bom dia, Paulana. Porque eu queria que você explicasse, né, iniciasse a nossa entrevista explicando o porquê da candidatura da Chapa 2. Bom, Paulane, primeiro agradecer aqui pela presença, nessa oportunidade de conversar com vocês e os telespectadores sobre a importância das eleições do Conselho Regional de Medicina. Por que Chapa 2? Nós vemos que a situação que está lá atualmente no Conselho Regional de Medicina, a mesma gestão está lá há mais de 30 anos. Então, nós temos visto o comportamento dessa gestão e nos últimos anos a gente vê que esse comportamento foi meio que relaxado durante todos esses anos. Claro, eles tiveram sua importância durante todo o período que tiveram até hoje lá comandando o Conselho Regional de Medicina, mas esse relaxamento é uma coisa nítida e a gente vê isso quando a gente conversa com todos os médicos, quando a gente vai fazendo a visita nas unidades de saúde. Os médicos reclamam, o único contato que eu tenho com o Conselho de Medicina é no início do ano, quando a gente está pagando a anuidade. Depois disso, a gente não tem mais essa presença do Conselho que a gente gostaria tanto que tivesse. E aí os médicos ficam à mercê, a classe fica à mercê das condições de trabalho, e é um erro e uma coisa que é uma queixa constante de todos os médicos. Então, por isso que nós, da Chapa Renova Cremal, que é a Chapa 2, nós decidimos nos unir para tentar, como o nome diz da Chapa, trazer uma renovação, trazer um aprimoramento, uma inovação e trazer novas ideias e uma refrigeração de ideias dentro do Conselho Regional de Medicina. Então, por isso que nós decidimos unir pessoas de diversas idades, pessoas de diversas especialidades, para a gente conseguir dar uma cara nova para esse Conselho de Medicina. E Marcos, quais são os principais eixos da campanha de vocês? Então, nós temos nosso panfleto que fala sobre os eixos, nós temos 11 eixos, né? Resumindo, para não ficar muito extenso aqui, nós temos eixo para a defesa do ato médico, nós queremos atuar, né, fiscalizando e mostrando que os atos que a medicina, o médico deve exercer, devem ser protegidos e ser exercidos somente pelo médico. Outra coisa também que a gente fala bastante é o aprimoramento do médico, né? São os cursos de reciclagem que devem ocorrer de maneira mais corriqueira e não só, a gente acha, não só em temas médicos. É muito importante o médico também saber sobre o Código de Ética Médico, sobre o marketing, sobre contabilidade, cursos financeiros, trazer para dar uma renovação na categoria médica de maneira geral. Outras coisas também que a gente traz como categoria, como propostas também, é a defesa indiscriminada da ciência. A gente tem que defender a ciência, onde já se viu um médico, né, não defender a ciência. Então, nós vemos e achamos necessário, assim como a gente viu nesses últimos anos que houve uma queda muito importante da taxa de vacinação de toda a população, então nós achamos que é muito importante intervir nisso cientificamente, o Conselho de Medicina ser como se fosse um ator principal nesse aprimoramento das taxas de vacinação. Nós temos também outras coisas sociais também como proposta, melhorar o CRM de maneira social, fazer com que o CRM participe também de políticas públicas. A gente vê que o CRM não participa muito disso atualmente. Então, a gente quer que o CRM vá lá atrás com os políticos, converse com os políticos para falar de vacinação, de aleitamento materno, de doenças mais prevalentes, para melhorar a saúde da população. O objetivo principal do Conselho Regional de Medicina, muitas pessoas pensam que é fiscalizar o médico. E não é só isso. Nosso objetivo principal deve ser melhorar a saúde da população. É principalmente melhorar a saúde da população. A gente faz isso através do médico. Muito bem. E Marcos, como será o trabalho de vocês na fiscalização e orientação da educação médica? Então, é isso que a gente estava falando. É importantíssimo que o Conselho Regional de Medicina exerça um papel
fixo e principal na educação médica. A educação médica continuada é principal. No relatório que saiu recentemente da gestão do ano passado, 2022, há uma discriminação de 6 cursos realizados no ano todo. Então, a gente acha que esse número tem que ser aumentado. Fazer mais cursos, ir mais para o interior, né? Disseminar conhecimento. A gente faz isso para evitar que o médico seja punido. Então, quanto mais qualificado for o médico, melhor e menor a possibilidade dele ser punido. Então, nós achamos que fazer mais cursos, devemos disseminar para o interior e cursos não só da área médica, como eu acabei de falar, né? Um curso também de marketing, como o médico deve se portar frente às redes sociais, como o médico deve guardar aquele dinheiro. Nós somos muito bons de atender e de trabalhar, mas nós somos muito ruins de economizar dinheiro, de mexer com finanças. Então é importante fazer esse tipo de conhecimento também para os médicos que trabalham, para melhorar a qualidade de vida do médico também. E como é que a Chapa 2, então, tem preparado a política de comunicação com os médicos? Então, a gente acha que é importante, né? A gente acredita que nós precisamos melhorar através do Instagram. As redes sociais hoje em dia é uma coisa que não tem como diminuir isso, eles têm uma importância muito grande. Então, aumentar o papel do CREMAL dentro das redes sociais, então Instagram, Facebook, até TikTok, né? Porque o TikTok a gente vê só aquelas pessoas que ficam dançando, mas não é só isso. Também tem informação importante presente no TikTok e uma grande faixa da população usa também o TikTok. Então a gente tem que ter um perfil também no TikTok. Podcast é importantíssimo, participar mais de entrevistas que nem essa aqui que a gente está fazendo. Então, tem uma assessoria de imprensa dentro do CREMAL. É importante isso para difundir conhecimento não só para o médico, mas também para a população. A população tem que saber, por exemplo, que o médico precisa ter, o especialista, ele precisa ter o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade. O médico que é pediatra, por exemplo, ele não basta só ele ter feito um curso de fim de semana para ser especialista. Ele precisa fazer uma residência e precisa, depois que ele pega aquele certificado ou ele faz a prova de especialidade, certificar, né, aquele diploma que ele recebe junto ao CRM. E frente a isso, ele vai ter um número de RQE comprovando que ele é um especialista. Então, a população precisa saber disso. A gente precisa difundir esses conhecimentos para a população também. Então, a educação médica continuada e maior presença nas redes sociais é importantíssimo. E como é que vai ser o trabalho de vocês, né, na fiscalização em relação a falsos médicos? Então, é outra questão muito importante. Nós precisamos e acreditamos que esse tipo de médico ele não pode exercer, né, porque é o falso médico. Então, nós temos um portal onde nós temos, o CRM ele depende muito de informação que esse falso médico está atuando, então é um portal de denúncias. Esse portal de denúncias ele tem que ser de forma anônima, então a gente recebe a denúncia e essa denúncia tem que ser averiguada. Então o CRM ele tem que fiscalizar e ir na unidade onde esse suposto médico está atuando para fiscalizar se ele realmente tem um diploma, se esse diploma está certificado, né, dentro do CRM, ele tem um número do CRM que comprova que ele é médico. Então, essa fiscalização tem que ser dessa forma passiva, né? A gente recebe a denúncia, mas também tem que ser feita de forma ativa. Então, frequentemente, o CRM ele vai nas unidades, sejam aqui na capital ou no interior, para avaliar se toda aquela documentação dos médicos que estão trabalhando na unidade estão em dia com o CRM. Marcos, a relação da Chapa 2, do Conselho, né, com a classe política, alguma parceria em mente? Não, a gente acha que o CRM não é local para ideologia política, nem de parcerias com políticos. O CRM tem que ser uma entidade livre, né? Nós não compactuamos com nenhuma parceria feito essa. Porém, o CRM ele deve atuar sim formando políticas de saúde. A gente tem que trabalhar ativamente formando essas políticas de saúde. E as políticas de saúde devem ser feitas através de comunicação, né? Conversas com os políticos, deputados, governador, os prefeitos, para melhorar. Se a gente detecta que tem alguma coisa, por exemplo, a taxa de vacinação caiu, então nós temos que ativamente procurar os representantes públicos, né? Os governantes, para a gente tentar de alguma maneira melhorar isso, através de campanhas e principalmente a gente consegue isso através de conversa. E aí independe se é um político partido X ou Y, ou de ideologia de esquerda ou de direita, nós temos que conversar com todos, porque o objetivo sempre é melhoria da saúde da população, independentemente de credo, orientação política, nem nada. A gente continua falando sobre melhoria da saúde, dessa vez sobre saúde mental dos médicos.
como o CREMAL deve atuar dessa forma? A gente tem visto uma crescente, a estafa do trabalho médico está sendo bastante relatado. Diversos estudos mostram que nos últimos anos isso tem crescido e o reflexo mortal disso é o número da taxa de suicídios dentro da classe médica. A gente vê que isso tem aumentado conforme vai passando os anos. E isso representa o grande excesso de trabalho que o médico tem exercido nos últimos anos e principalmente após a pandemia. Na pandemia houve um pico muito grande disso e depois disso a gente viu que há uma continuidade. Como houve crise e os médicos, a gente vê que teve uma queda do ganho do médico ou até um aumento da inflação também, isso representou um abalo direto na contabilidade médica. E aí o médico começou a trabalhar mais, dar mais plantão e com isso a estafa pegou pesado. E aí o CREMAL ele deve atuar, né, através de políticas públicas, fiscalização, através de ver se aquele médico está exercendo um número exagerado de horas naquela unidade de saúde. Isso por obrigação da unidade de saúde. Se o número de horas está adequado, mas o número de pacientes está exagerado naquele atendimento, então essa fiscalização tem que partir juntamente com o Sindicato dos Médicos, que o CRM sozinho também não consegue fazer muita coisa, então a união com o Sindicato dos Médicos é muito importante para fazer esse tipo de fiscalização e ir atrás para tentar fiscalizar e reduzir esse excesso de trabalho dos médicos. Além disso, fazer também alguns outros programas, né? Programa para deixar o médico mais tranquilo, né? A gente vê que tem programas sociais que podem ser feitos também, né? O médico, a gente pode fazer uma noite, por exemplo, com música clássica em algum local, jantares, para deixar o médico mais tranquilo e relaxado, né? E alguns outros programas também com empresas particulares, para a gente conseguir uma avaliação daquele médico com psicólogo, um terapeuta, e isso tudo está dentro das nossas propostas. Marcos, como serão acompanhados os casos de erro médico? Erro médico. Os erros médicos, eles saem a partir de uma denúncia, né? Então, ocorreu um erro médico, o CRM ele é notificado e a gente divide isso em duas partes. Há primeiro uma fase de sindicância, onde o CRM ele vai atrás para avaliar se realmente houve a possibilidade do erro médico. Então, há uma checagem dos fatos, prontuários, e aí conversa com o médico e depois disso parte para a parte de julgamento, né? Se que a gente realmente constatar que houve a possibilidade do erro médico, aquele médico ele é chamado para um julgamento e dentro do CRM ocorre aquele julgamento. Todos a parte de sindicância e a parte do julgamento ela é ocorrido em sigilo, né? Então, é uma queixa constante, a gente vê algumas pessoas falando, porque a gente não vê o CRM julgando, tal, porque na maioria das vezes, isso já defendendo a gestão atual que ocorre, porque como ocorre o sigilo, né, a gente não pode divulgar nada do que acontece durante os julgamentos e nada pode ser divulgado, né, em redes sociais, nem nada. Então, essa parte realmente ocorre, então primeiro a sindicância, depois propriamente o julgamento e o CRM tem que julgar. É uma parte difícil da profissão, né, porque nós como médicos vamos julgar o colega médico, é uma parte difícil, mas é uma parte necessária e que deve ser feita sem nada de erro, tem que seguir toda a tramitação correta. Marcos, para a gente finalizar, como é que fica a relação, então, né? Como deve ser a relação do CRM aqui de Alagoas com o Conselho Federal? Deve ser a melhor possível imaginável. Eu sou presidente da Sociedade Alagoana de Pediatria e existe a Sociedade Brasileira de Pediatria. Como a Alagoana de Pediatria, eu sou uma regional, nada mais sou do que um representante da Sociedade Brasileira de Pediatria aqui no estado de Alagoas. E nós não podemos fazer políticas diferentes da sociedade alagoana para a sociedade brasileira. Eu nada mais sou do que um representante. Então, quem manda as políticas que devem ser feitas é a Sociedade Brasileira de Pediatria. E nós vamos difundir todo o conhecimento aqui e fazer nossa gestão de maneira local, da maneira que a gente acha mais adequada. O Conselho Regional de Medicina funciona da mesma maneira. Eu não posso aqui, como Conselho Regional de Medicina, tomar medidas, né, e tomar posições completamente contrárias ao Conselho Federal de Medicina. Muito se tem falado da questão do Revalida, né, de algumas pessoas dizendo por aí que nossa chapa é contra o Revalida, né? O Revalida ele é o exame que os médicos fazem quando o médico ele é formado fora do Brasil, ele vem para o Brasil com seu diploma e para ele atuar aqui no Brasil, ele necessita fazer um teste, né? Um teste de aptidão.
e o nome desse teste é Revalida. Então, esse teste ele é feito para que o médico tenha aptidão e se mostre capaz de exercer a medicina aqui no Brasil. Então, o CFM ele é muito a favor do Revalida e nós também somos a favor do Revalida. Uma outra coisa que se discute bastante também é o programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos é um programa excelente, mas ele tem um grande defeito, que é o defeito que ele permite que o médico venha do exterior com seu diploma e exerça a medicina aqui sem ter o Revalida. O Conselho Federal de Medicina é contra isso, o Conselho Regional de Medicina é contra isso e a Chapa 2 também é contra isso. Então, apesar de o programa Mais Médicos ser um programa muito bom, né, porque ele vai levar aquele médico a locais de difícil acesso, onde a saúde tem difícil acesso, a gente não pode permitir que médico do exterior venha trabalhar aqui no Brasil sem ter o Revalida. Então, é importantíssimo. Então, a relação com o CFM, resumidamente, tem que ser ótima e uma relação de dupla via, né? A gente aceita as coisas que tem lá e tem que batalhar junto com eles. Eles são nossos, nós somos o representante dele aqui e eles são nossos representantes lá em Brasília para fomentar todas as políticas de saúde dentro do Conselho Regional e Federal de Medicina. Muito bem. Marcos, muito obrigada pela tua participação aqui no estúdio. Obrigado. Olha, amanhã nós iremos entrevistar, então, representantes da Chapa 1. As eleições acontecem, gente, no dia 14 e 15 de agosto e todos os profissionais médicos devidamente inscritos e em dia com o CRM aqui de Alagoas poderão participar. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo mais informações.